Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Você que está me ouvindo por alguma plataforma de podcast, seja bem-vindo. Deixa aqui o seu comentário de onde você está ouvindo esse áudio. E você que está me vendo, me assistindo aqui pelo YouTube, seja bem-vindo a esse canal, se inscreva, curte o vídeo para ele ser entregue para mais pessoas. E se você gostar desse episódio, encaminha ele para alguém que precisa ouvir a voz de Jesus. Vamos espalhar a palavra dele por aí. Vamos ao devocional de hoje, chegamos ao capítulo 28 de Êxodo, e a palavra de Deus diz assim: Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, seu irmão Arão, e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. A saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Diga a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. As vestes que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano fino, púrpura, carmesim e linho fino. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido e obra esmeralda. Terá 2 ombreiras que se unam às suas extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmeralda, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra, por ordem de nascimento, conforme a ordem de um lapidador. Quando faz um sinete, você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engastes de ouro ao redor delas. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará esse nome sobre os seus ombros para a memória diante do Senhor. Faça também engastes de ouro e 2 correntes de puro ouro, trançadas com um cordão, e prenda as correntes trançadas no engaste. Faça também um peitoral do juízo. Será obra esmeralda, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, e terá um palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele engaste de pedras com 4 ordens de pedras: sárdio, topázio e cabúrculo. Essa será a primeira ordem. A segunda ordem será esmeralda, safira e diamante. E a terceira, jacinto, ágata e ametista. A quarta, berilo, ônix e jaspe. Essas serão guarnecidas de ouro dos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo os seus nomes serão esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral, faça correntes com cordas, de obra trançada de ouro puro. Faça também um peitoral 2 argolas de ouro e prenda as argolas nas extremidades do peitoral. Então, passe as 2 correntes de ouro nas argolas, nas extremidades. Prenda as 2 pontas nos engastes e coloque nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior, junto à estola. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmeralda da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, e as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal.
nunca se separará. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Ponha também no peitoral um juízo de Urim e Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o coração diante do Senhor continuamente. Faça também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de pano azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura será arrematada como a abertura de uma gola, para que não se rasgue. Em toda a borda da sobrepeliz, coloque romãs de pano azul, púrpura e carmesim e sininhos de ouro no meio delas. Haverá em toda a borda da sobrepeliz um sininho de ouro e uma romã, outro sininho de ouro e outra romã. Essa sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o som dos sininhos quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair também, e isso para que não morra. Que lindo! Faça também uma lâmina de ouro puro. Grave nela a maneira das gravuras e sinetes das seguintes palavras: santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina em um cordão de pano azul, de maneira que essa seja de mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, aos que os filhos de Israel consagrarem todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Você tecerá a túnica de linho fino e fará uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão, você fará túnicas, cintos e turbantes, para que lhes deem glória e beleza. Com essas roupas, vista o seu irmão Arão, bem como os filhos dele. Unja e consagre e santifique-os, para que me sirva como sacerdotes. Faça também calções de linho para eles, para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas. Esses calções estará sobre Arão e sobre os filhos, quando entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar o santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isso será um estatuto perpétuo para ele e para a posteridade depois dele. Amém. Senhor, fale aos nossos corações, ministre aos nossos corações, nos ensine, Senhor, nessa manhã. Queridos, aqui Deus está dando ordens a Moisés de como deveria ser as vestes sacerdotais. Aqui é o momento que Deus escolhe Arão como o sacerdote. Que lindo, né? Saber que você foi escolhido. Arão foi escolhido com uma imensa responsabilidade. Ele recolheria não só as ofertas, mas as orações, os casos do povo e levaria ao Santo dos Santos, ao lugar da presença de Deus. E aí eles estavam tecendo aquelas roupas, né? As vestes sacerdotais. Só que eu grifei aqui no começo que não é só sobre roupas. Ele foi escolhido também porque ele era hábil e um homem cheio do espírito de sabedoria. Deus tinha derramado isso nele. Então, não é só sobre as nossas vestes, mas também sobre o nosso caráter e as nossas habilidades. Toda a descrição dessa roupa aponta para a beleza e para a riqueza espiritual. Aquelas ombreiras que Arão deveria ter nas roupas, né? As ombreiras apontam também para Jesus, que como Arão ia carregar nas ombreiras pedras de memória de cada uma das 12 tribos, né? É como se a roupa dele tivesse 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, que se você me segue lá no Instagram, você vai ver, eu vou postar. A gente falou no episódio de ontem, o tabernáculo, junto com as 12 tribos de Israel em volta do tabernáculo, forma uma cruz. Então, é aquilo, tudo isso aponta para o plano perfeito da redenção, aponta para Jesus. E assim como Jesus carregou o nosso pecado sobre aqueles ombros, aqui já tem uma simbologia de que isso ia acontecer, né? Arão carregaria sobre as ombreiras, sobre os ombros, toda a memória do povo.
Olha, esse ministério de Arão não foi fácil. Ele precisou ter muito amor e muita compaixão. E sabe, Deus, ele chama os homens que estão dispostos a carregar cargas das suas ovelhas e levá-las sobre os seus ombros, sobre o seu coração. Homens que não se conformam com a maldade desse mundo, desse século, mas estão cheios do Espírito Santo. E pela graça de Deus buscam carregar sobre os seus ombros todas as causas das pessoas. Homens que não procuram a própria vontade, mas procuram fazer o que é a vontade de Deus. Que veste a veste da justiça, revela Jesus através das atitudes. E assim foi com Arão. Arão tinha um ministério, com certeza, bastante desafiador, né? Que precisou de muita dedicação, renúncia, abdicação da própria vida para se doar para aquele povo, para estar em santidade pelo povo. E eu grifei aqui todas as pedras preciosas, depois eu vou postar lá também. Eu sempre amei as pedras preciosas, sabe? Sempre tive muita ligação com isso, porque eu fico imaginando como Deus criou aquelas pedras tão coloridas, tão lindas, né? Joias, rubi, tão vermelho, e ele ainda comparou a gente com ele, né? Eu gosto muito de pedras preciosas, sempre que tem um versículo falando sobre elas, tem Apocalipse também, eu sempre gosto de estudar e me debruçar sobre isso, e aqui não foi diferente. Ele escolheu 12 pedras para representar as 12 tribos, o povo querido dele. Sabe, o sacerdote, ele tinha que carregar o povo de Deus nos ombros e apresentar perante Deus no Santo dos Santos. Que lindo isso, né? Aquelas vestes azuis que simbolizam o céu, a divindade, aquelas pedras preciosas que reluz, não é mesmo? Que aponta para a luz do mundo, que é Jesus. As vestes que levariam glória a Deus, assim como nós também devemos representar a Deus. Não só através das nossas vestes, né, da roupa que a gente usa, sempre pensando em honrá-lo, mas também com as vestes, a nossa atitude, sabe? Quais são a pureza do nosso coração que a gente está levando para os ambientes, sabe? No seu trabalho, na sua casa, as pessoas sabem que você é cristã através das suas atitudes? Essas vestes nos faz pensar nisso, né? Como as pessoas estão te conhecendo? É através do coração manso, puro? Como você tem sido parecido com Jesus? Sabe? Como você tem reagido às coisas que acontecem com você? Nós precisamos manter o nosso coração puro e também fazer com que a nossa fé, ela perdure de geração em geração. É assim que acaba, né, o capítulo. Ele pedindo para que Arão tivesse sobre a testa todas as causas dos sacrifícios, dos holocaustos, aquela reverência de adoração, mas depois falou, olha, isso é um estatuto perpétuo para que ele e a sua posteridade depois dele. Deus foi bem claro que ele queria que não só Arão, mas os filhos e toda a descendência dele estivesse com essa responsabilidade. E qual é o tamanho da nossa fé que a gente tem transmitido de geração em geração? Você tem falado mais para os seus filhos sobre o significado da Páscoa, sobre Jesus ou sobre o coelhinho da Páscoa? Nada contra com quem fala, mas às vezes na nossa casa nós precisamos ter assuntos sobre Jesus. Nós estamos formando crianças que serão os adultos de amanhã. E como que essa geração vai ser a diferença para a geração dela? Será que um dia, gente, algum neto, bisneto nosso vai falar, olha, minha avó, meu avô falou de Jesus na minha família e por isso tudo mudou? Que você possa ser boca de Deus na sua casa, na sua família, nos ambientes de trabalho e que você possa usar essa reflexão dessa palavra sobre as vestes sacerdotais, sobre o ministério de Arão. Tudo isso possa entrar no seu coração como uma flecha de Deus te chamando para experimentar o amor dele, para se fazer uma nova pessoa diante dele e para servir o reino dele, como ele te chamou para servir com os teus dons e os teus talentos. E eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade de estar na sua presença. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado através dessa palavra. Nos enche, Senhor, do espírito de sabedoria,
Pai, entra em cada um que está ouvindo esse áudio agora, vendo esse vídeo. Entra, Senhor, enche essa pessoa com o espírito de sabedoria. Que essa pessoa saiba ver as decisões do Senhor sobre ela, que ela saiba escolher, Pai, aquilo que é tua escolha para ela. Senhor, enche ela de habilidade, Senhor. Coloca, Pai, a tua beleza, a tua riqueza espiritual diante dela para ela te ver, Senhor. Escolhe ela. Senhor, que os nossos ministérios sejam cheios de amor e compaixão. Pai, nós sabemos que com compaixão e empatia todos nós podemos perdoar os erros que cometeram conosco. Senhor, não tem como chegar na sua presença se o nosso coração não estiver limpo de toda mágoa, todo rancor, todo ódio, Senhor. Pai, toca o coração dessa pessoa para que ela faça as pazes com aquelas pessoas que elas brigaram, Deus. Que deixe para trás, Pai, mágoas que são invisíveis, pesos invisíveis que ela tem carregado, Senhor. Que ela possa ser leve, Pai, para exercer o papel que o Senhor fez ela para ser, fez ela para exercer. Que não haja mágoa, que haja uma abundância de empatia e compaixão. Que assim como essas pedras preciosas, a nossa presença brilhe, Senhor. Brilhe, Deus querido, porque carregamos a presença de Jesus em nós. Pai, o sacerdote era escolhido, foi escolhido para carregar o peso do povo nos ombros, carregar os pedidos do povo nos ombros. E por isso, Pai, nós oramos também pelos nossos pastores, pelas lideranças espirituais do nosso país, Pai, que carregam nos ombros o peso do povo da igreja, oram, intercede pelo povo. Eu apresento, Senhor, cada pastor do nosso país que leva a palavra de Jesus, Senhor, que leva o evangelho a mais longe, Deus. Cobre, Pai, esses pastores que muitas vezes oram por nós e nós não oramos por eles. Mas hoje nós apresentamos a liderança da igreja brasileira, Senhor. Que essas pessoas, esses líderes possam ser restabelecidos, fortalecidos, Senhor. Que não falte nada na mesa, Deus. Que eles tenham força para exercer o papel deles, Senhor. Pai, capacita cada um aqui no teu propósito, no teu agir, no teu querer, Senhor. Que a gente não se distraia com coisas inúteis do mundo, mas que a gente tenha os pensamentos fixos no Senhor. Pai, entra agora no ambiente que esse áudio está tocando. Abraça essa pessoa, fortaleça ela hoje. Pai, dê para ela um ânimo revigorante nessa manhã. Que essa pessoa possa pular de alegria na tua presença, Senhor. Dê cânticos novos à boca dela, Senhor. E, Pai, que a gente vista a veste sacerdotal, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, do nosso falar, que seja tudo para glorificar o teu santo nome. Gera o teu testemunho em nós, Senhor. Pai, eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a tua mão caia sobre nós, nos livre do mal e nos abençoa. Amém.